Olha, eu estava lendo uma matéria hoje na Gazeta do Povo que me deixou genuinamente preocupado e eu precisei vir aqui conversar com vocês sobre isso. A reportagem traz algumas declarações importantes, como a do ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello. E o ponto central é uma coisa que a gente até brinca, mas que parece estar virando uma preocupação séria nos bastidores de Brasília. A sanidade mental do ministro Alexandre de Moraes, a crítica, a oposição e a denúncia contra os abusos do Alexandre de Moraes subiram a um patamar que eu, sinceramente, nunca imaginei que chegaria. Não estamos mais falando apenas de juristas de fora, jornalistas ou políticos da oposição apontando o dedo. O próprio Marco Aurélio Mello, um dos ex-ministros mais experientes e respeitados da história recente da corte, basicamente jogou no ar a pergunta que milhões de brasileiros fazem em silêncio. Será que o Alexandre de Moraes está ficando maluco? Ele não usou essas palavras, claro. Foi muito mais elegante, mas no fundo a mensagem é a mesma. Vamos discutir essa história, porque ela é muito mais séria do que parece à primeira vista. A declaração do Marco Aurélio Mello, que ele deu em uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, é de uma gravidade monumental. A gente precisa lembrar quem é o Marco Aurélio. Ele foi colega do Alexandre de Moraes por anos, ele sentou naquela mesma cadeira, participou dos mesmos julgamentos, conhece os bastidores daquele lugar como pouquíssimas pessoas no Brasil. Quando um homem com essa bagagem toda, com essa experiência, ao ser perguntado sobre o que motiva as ações do Moraes, responde que precisaria colocá-lo em um divã e fazer uma análise, talvez mediante um ato maior, ele não está fazendo uma piada, ele não está sendo leviano, ele está com a fineza e a liturgia que o cargo de um ex-ministro exige, levantando o maior de todos os sinais de alerta sobre a conduta de um juiz da nossa Suprema Corte. Pensa comigo, o que significa na prática sugerir que alguém precisa de um divã? Significa que as ações dessa pessoa fugiram tanto da lógica, da racionalidade, da normalidade que a gente espera de um juiz, que não dá mais para explicar por vias convencionais. Não é mais uma questão de divergência jurídica, de ser mais garantista ou mais punitivista, não é mais uma questão de posicionamento político de ser de direita ou de esquerda. Significa que, para entender o que está acontecendo, seria preciso entrar na psique da pessoa, investigar os traumas, os complexos, as motivações mais profundas e talvez ocultas. É uma forma muito elegante de dizer, sem usar a palavra, que o comportamento do ministro pode ter raízes em algo que foge ao controle da sua própria razão. E isso, vindo de um ex-colega de STF, é simplesmente demolidor. É como se um piloto de avião muito experiente dissesse que desconfia que o colega que está no comando do voo não está em suas plenas faculdades mentais. É de arrepiar. E o mais interessante é que o Marco Aurélio Mello não está sozinho nessa percepção. O senador Flávio Bolsonaro, em outra entrevista, foi muito mais direto, muito menos sutil. Ele disse com todas as letras o que talvez o ex-ministro tenha apenas sugerido. Eu acho que o Alexandre de Moraes precisa, sim, de uma ajuda profissional. Ele não está nas faculdades mentais normais. O Flávio foi ainda mais longe, chegando a sugerir uma internação compulsória e fez uma comparação pesadíssima, dizendo que a obsessão do ministro pelo Bolsonaro se parece com a de um viciado, alguém que já não teria mais condições de decidir por si só. É uma fala extremamente forte, claro, e a gente sabe que vem de um adversário político direto, mas o que me chama a atenção é como as duas falas, uma vinda de dentro do sistema, de forma elegante, e a outra, vinda da arena política, de forma crua, chegam à mesma conclusão fundamental. O comportamento do Alexandre de Moraes, em certo grau, não parece normal. É por isso que a matéria que a Gazeta do Povo fez sobre esse assunto foi tão importante. Eles pegaram essas duas declarações bombásticas e fizeram a pergunta que precisava ser feita. Será que existe, de fato, a possibilidade de algum transtorno, de algum padrão patológico por trás das ações do ministro? Para tentar responder, eles foram atrás de especialistas, de gente que estuda a mente humana, uma psicóloga e um psiquiatra. E, obviamente, como profissionais sérios que são, ambos deixaram muito claro que não podem e não devem dar um diagnóstico à distância. Isso seria antiético e completamente irresponsável. Mas o que eles podem fazer, e fizeram, foi analisar os traços de personalidade que a gente consegue observar. Aquilo que todos nós vemos nos vídeos, nas sessões do Supremo, nas entrevistas que ele dá. E as conclusões são curiosas. O psiquiatra Dário Leitão, por exemplo, fez algo que eu achei muito interessante. Ele foi analisar vídeos do Moraes, dando aquelas broncas humilhantes, como a que ele deu no ex-ministro Aldo Rebelo. A análise dele aponta traços muito claros.
Ele diz que o Moraes pontuaria muito baixo no quesito amabilidade, que é um dos 5 grandes traços de personalidade que a psicologia usa para nos avaliar. Traduzindo para o bom português, isso significa que ele é uma pessoa pouco empática, pouco cooperativa. O psiquiatra também notou que as reações do Moraes são duras, são impetuosas e que a expressão facial dele passa um pouco a impressão de que ele tem baixa tolerância à crítica. Agora, para um homem que ocupa um dos cargos mais poderosos da República, ter um temperamento que a gente chama de colérico e não aceitar ser contrariado é uma combinação explosiva, é perigosíssima. O especialista conclui que, por ter esse perfil, o Moraes teria uma necessidade especial de lutar contra o próprio orgulho. Uma luta que, pelo que a gente tem visto nos últimos anos, ele parece estar perdendo de goleada. A psicóloga e psicanalista Marisa Lobo vai ainda mais fundo e usa termos que, para mim, parecem descrever perfeitamente o que a gente sente ao ver o ministro em ação. Ela diz que é possível observar nele traços de personalidade marcados por forte necessidade de controle, baixa tolerância à oposição e condutas centralizadoras. E aqui vem o ponto que, para mim, é o mais esclarecedor de todos, a chave para entender muita coisa. Ela afirma que o perfil comportamental do Moraes se aproxima de padrões associados ao autoritarismo, narcisismo institucional e rigidez egóica. Vamos parar um pouco nessa expressão. Narcisismo institucional. A Marisa Lobo explica que isso é um fenômeno que acontece quando a pessoa se identifica tanto com o poder que ela ocupa, que ela praticamente se funde com a instituição. O ego dela se infla de tal maneira que ela passa a se ver como a própria encarnação daquele poder. Ela não é mais o Alexandre, pessoa física, ela é o Supremo Tribunal Federal. E por causa disso, qualquer crítica, qualquer discordância não é vista como uma opinião diferente, mas como um ataque pessoal, um ataque à própria instituição, à democracia que ela acredita que só ela pode proteger. E qual a consequência disso? A intolerância à crítica, a resistência em ouvir o outro, a necessidade de dominar as regras e de impor a ordem a qualquer custo, mesmo que para isso seja preciso, como ela mesma diz, ultrapassar os limites legais e éticos. Para mim, essa é a descrição mais perfeita que eu já ouvi sobre o que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos. Não é sobre a lei, não é sobre a Constituição. É sobre a patologia do ego de um homem que se sente a própria lei. A especialista faz questão de ressaltar que o narcisismo institucional não é um transtorno clínico como a esquizofrenia, por exemplo, mas sim uma patologia do ego, um funcionamento problemático da personalidade que se manifesta justamente nessas decisões autoritárias que a gente conhece tão bem. Ou seja, os especialistas, cada um com a sua linguagem, estão confirmando a percepção do Marco Aurélio Mello e do Flávio Bolsonaro. Eles estão dizendo que, sim, existe um padrão de comportamento no Alexandre de Moraes que foge da normalidade que a gente espera de um juiz. Um padrão marcado pela falta de empatia, pela intolerância, pela necessidade de controle e por uma fusão muito perigosa entre o seu ego e o poder que ele exerce. Quando a gente junta todas essas peças, o quebra-cabeça começa a fazer um sentido muito assustador. As decisões monocráticas que atropelam o Congresso, os inquéritos intermináveis que ele mesmo abre, investiga e julga, a censura a jornalistas e parlamentares, a prisão de opositores sem um devido processo legal, claro, a forma agressiva e muitas vezes humilhante como ele trata os advogados e as testemunhas. Tudo isso deixa de ser apenas política e passa a ser visto como sintoma de algo muito mais profundo. É a manifestação de um ego inflado, que não aceita ser contrariado, de uma personalidade que precisa dominar a qualquer custo, de alguém que se vê como um salvador da pátria e que acredita que os fins justificam os meios, mesmo que esses meios sejam ilegais ou imorais. E isso nos leva de volta à fala inicial do Marco Aurélio Mello. Ao sugerir o divã, ele, com a sabedoria de quem viu muita coisa naquela corte, estava nos dizendo que a solução para a crise que a gente vive talvez não esteja mais nos livros de direito, mas sim nos manuais de psicologia. Ele estava nos alertando que a gente está lidando com um fenômeno que transcende a política e que entra no campo das patologias do poder. E essa, meus amigos, é a denúncia mais grave que poderia ser feita. Porque se um homem com tanto poder não está, como disse o Flávio Bolsonaro, nas suas faculdades mentais normais, se ele age movido por um narcisismo institucional que
o faz se sentir acima da própria Constituição, então o Brasil não está apenas diante de um problema político. Nós estamos diante de um perigo real e iminente. A sugestão do divã, vinda de quem veio, não foi uma ofensa, foi um alerta. E eu acho que já passou da hora de a gente começar a levar esse alerta muito, muito a sério. Essa história toda é de deixar a gente realmente preocupado, não é mesmo? Quando um ex-ministro do STF, que conviveu com Moraes por anos, sugere que ele precisa de um divã, a gente vê que a coisa é muito mais séria do que a gente imaginava. Eu quero muito saber a sua opinião. Você também acha que o comportamento do Alexandre de Moraes foge da normalidade? Acredita que essa análise dos especialistas faz sentido? Deixa seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso, porque esse debate é fundamental para o futuro do nosso país. Se essa análise te ajudou a entender melhor o que pode estar por trás de tantas decisões controversas, deixa o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. As pessoas precisam saber que a discussão sobre os abusos do STF chegou a um novo nível. E claro, se você ainda não é inscrito, se junte a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de investigar e de trazer a verdade para você. Um grande abraço.